Hello, boa noite. No vídeo de hoje nós vamos ter a revisão de inglês para a prova da ESA. Bom, vamos começar com pronouns, os pronomes. E hoje nós vamos revisar 4 pronomes, os subject pronouns, object pronouns, possessive adjectives e possessive pronouns. Vamos começar comparando os subject pronouns e os object pronouns. Bom, como o nome diz, os subject pronouns, eles substituem o sujeito de uma frase. Então é por isso que eles sempre têm que vir antes do verbo. Então aqui, ó. Subject pronouns sempre antes do verbo. E aí eles são I, que significa eu, you, que significa você, he, que significa ele, she, que significa ela, it, que é usado com animais ou objetos, e aí ele significaria isso, we, que significa nós, you, que significa vocês, e they, que significa eles ou elas. Já os object pronouns, eles substituem um objeto da frase, e é por isso que eles vêm sempre após o verbo. Então aqui, object pronouns após o verbo. E aí, uma frase que é muito interessante pra gente decorar isso, pra ajudar a lembrar, é a frase I love you. Então, aqui antes do love, que seria o verbo, a gente só pode usar os subject pronouns. E aí, após, a gente usa os objects. Então, nunca vai ser correto dizer, por exemplo, he loves she. Não, essa frase aqui está incorreta. O correto é he loves her. Ele a ama, porque aqui a gente precisa do object pronoun. Agora vamos entender a diferença entre os possessive adjectives e os possessive pronouns. Bom, o possessive adjective, ele precisa sempre vir junto de um substantivo. Então, sempre tem que ser o possessive adjective com o noun, com o substantivo. Então, my, que significa meu ou minha, o your, que significa seu ou sua, o his, que é dele ou pertence a ele, her, dela, it, que pertence a um animal ou um objeto, o our, que é nosso, your, de vocês, e o their, deles ou delas. Então, já os possessive pronouns, eles não precisam. Na verdade, eles não podem vir junto de um substantivo. Então, o mine, o yours, eles têm o mesmo significado. Mine também significa meu ou minha, assim como my, mas ele nunca vem junto de um substantivo. Então, eu posso dizer my car, meu carro, mas eu nunca posso dizer mine car. Isso é errado. Ou também numa frase, por exemplo, se eu quero dizer esse carro é meu. This car is mine. Nesse caso aqui, a gente precisa de um possessive pronoun. Por quê? Porque após ele, a gente não tem nenhum objeto, nenhum substantivo. Vamos aos artigos. Aqui, na revisão de hoje, a gente vai ver os artigos definidos e os indefinidos. O artigo definido, ele é um só. The, que pode significar o, a, os, as. Ou seja, o artigo definido, ele pode sim ser usado com coisas no plural. Quando a gente usa o artigo definido, é porque a gente está se referindo a algo definido, a algo que é específico. Ou seja, eu já sei do que eu estou falando. Provavelmente aquele objeto já foi até mencionado na conversa antes. Então, se eu digo the backpack is blue, a mochila é azul, é porque eu já sei de qual mochila eu estou falando. Ele é usado com elementos geográficos. Como assim? Podem ser nomes de oceanos, como the Pacific Ocean. Podem ser o nome dos polos, the North Pole.
Ele também é usado quando só tem um de uma coisa. Por exemplo, o Sol, ele é único, só existe um. Então, a gente usa the sun. Ou a Lua, the moon. Então, nesses casos, a gente usa artigo definido. Adjetivos com função de substantivo. Quando a gente pega todo um adjetivo para definir uma classe de pessoas. Então, eu quero dizer que os ricos. Então, eu posso dizer the rich. Nomes compostos de países. Aqui, vale uma atenção. No geral, a gente não usa artigos definidos com países. Não usamos the com países. Exceto quando esses nomes são compostos. Como assim compostos? The United States, the United Kingdom, ou seja, são nomes de países que são compostos. Ou nomes de família, eu quero dizer que, por exemplo, os Smith, the Smith. Com instrumentos musicais, a gente também usa the. Então, se eu quero dizer, eu toco piano, I play the piano. Ritmos musicais e dança, também a gente usa o the. Por exemplo, I like to dance the jazz. E numerais ordinais, quando eu quero dizer, ele foi o primeiro. He was the first, porque first é um número ordinal. E em quais momentos a gente não usa artigos? Quando a gente está falando de uma pessoa só, nomes de pessoas. Eu não digo o João. Não preciso usar artigo definido nesse caso. Nomes de lugares, ou seja, foi o que eu mencionei ali acima. Com cidades, países, a gente não usa the, exceto se forem nomes compostos. Com línguas, a gente também não diz o inglês ou espanhol. A gente só diz English, Spanish, não precisa de artigo definido. Com esportes, a gente também não fala the soccer, the volleyball, não tem necessidade. Com disciplinas, também não falo a matemática, não é? A gente só fala mathematics. Pronomes possessivos, eu não digo o meu, o seu. Basta dizer my, your, não precisamos de artigo. Dias da semana, também a gente não diz the Monday. Basta dizer Monday, Sunday, Wednesday. Cores, também não precisamos de artigo. Cargos acompanhados de um nome próprio. Por exemplo, eu não preciso dizer o presidente Barack Obama, the President Barack Obama. Basta dizer President Barack Obama. Nesse caso, não precisa de artigo. Expressões de tempo com last e next. Quando eu quero dizer, a semana passada foi muito legal. Eu não preciso dizer the last week. Basta dizer last week was very nice. Já os artigos indefinidos, a e an, diferente do artigo definido, ele é usado quando a gente não quer fazer referência. Por exemplo, eu quero falar, eu uso uma caneta azul. I use a blue pen. Não importa qual caneta, qualquer uma que seja azul vai me servir. A e an nunca são usados com substantivo no plural. Então, uma caneta, a pen. Umas canetas, pens. A gente não usa com substantivos no plural. Como a gente tem dois artigos indefinidos, a e an, a gente tem que definir a regra quando usar um e quando usar o outro. A, ele antecede substantivos que iniciam com som de consoante. Por que som de consoante? Porque existem momentos em que as vogais vão ter som de consoante. Então, aqui como exemplo, a dog, um cachorro. Então, ok, dog começa com consoante, tem som de consoante. Já aqui, European. Nesse caso, a vogal está tendo som de consoante. E é por isso que a gente usa a European country. Já o an, ele é utilizado com substantivos que se iniciam com som de vogal. A mesma coisa. Em alguns momentos, as vogais não vão ter som de vogais, elas vão ter sons de consoante. Então, an apple. Mas ok, apple começa com vogal. Agora, an hour. H é uma consoante, mas nessa palavra ele não tem som. E aí o som que prevalece é o som da vogal A, da vogal O. E é por isso que é an hour e não a hour. Vamos agora aos tempos verbais. Na prova da ESA só são pedidos 2 tempos verbais. O simple present, o presente simples, e o present continuous, o presente contínuo. Bom, o simple present a gente usa para falar sobre os nossos hábitos, as nossas rotinas, ou seja, coisas que a gente faz no dia a dia.
E os auxiliares que a gente usa com ele são o do e o does. Bom, nós temos dois auxiliares, então a gente tem que entender em qual momento usar o do e em qual momento usar o does. O do, ele é usado com os seguintes substantivos: I, you, we e they. Já o does, ele é usado com he, she e it. Vamos ver os exemplos nas frases interrogativa, afirmativa e negativa. Bom, na frase interrogativa, o do tem que vir sempre antes do sujeito. Então aqui, do you study every day? Faltou um ponto de interrogação. Você estuda todos os dias? Do you study every day? E aí, na resposta afirmativa, o do não precisa aparecer, a gente omite. Então fica, yes, I study every day. Aqui o sujeito vem para frente do verbo normal. Já na negativa, o do volta a aparecer. E aí a gente tem duas maneiras. Ou a gente pode falar do not, ou a gente pode juntar o do com not formando don't. Então aí a resposta fica, no, I don't study every day. O does, ele é um pouco diferente. Vamos ver a pergunta. Does he sing well? Ele canta bem? Aqui é a mesma coisa. A gente precisa usar o auxiliar antes do sujeito, antes da pessoa da frase. Does he sing well? Ele canta bem. Yes, he sings well. Diferente das perguntas com do, o does, ele não vai sumir na resposta afirmativa. Ele aparece, só que ele aparece modificando o verbo. Então aqui a gente precisou usar o S no fim do verbo sing. Então, o que era sing antes, agora vira sings. Yes, he sings well. Sim, ele canta bem. Então, sempre imaginem que esse S, ou que esse S que modifica o verbo, seria como o does mais o verbo. Does mais sing, que vira sings. E aí, a resposta negativa é bem parecida com a do do, não tem muita diferença. A gente vai dizer, no, he doesn't sing well. E aí o doesn't aqui seria o does com o not. Você pode usar tanto no, he does not sing well, ou no, he doesn't sing well. Já no present continuous, a gente vai falar sobre coisas que a gente está fazendo nesse momento, enquanto a gente fala. E para isso, a gente precisa usar o verbo to be, mais o verbo, mais o ing. Mas quais são os verbos to be? Vamos relembrar. Então, primeiro o verbo to be, ele significa ser ou estar. Só que ele tem versões diferentes dependendo da pessoa, dependendo do pronome que a gente está falando. Então, com I, eu, a gente usa o am. I am, eu sou ou eu estou. Com you, a gente usa are. Você é, você está. Já com ele, ela ou isso, a gente usa is. Com we, nós, a gente também usa are com you. Are e com they, are. E aí, não basta só usar o verbo to be, a gente tem que usar o verbo to be junto com o verbo da ação da frase, mais o ing, para dar a ideia de que algo está sendo feito agora, nesse momento. Então, are you studying now? Aqui, ó, verbo to be, verbo com ing. Are you studying now? Você está estudando agora? Yes, I am studying now. Sim, eu estou estudando agora. Então, ó, verbo to be de novo, ing. Só lembrando que para formar a pergunta, a gente tem que usar o verbo to be antes do pronome e depois o verbo da ação. E aí, na negativa, no, I am not studying now. Não, eu não estou estudando agora. Bom, gente, qual a diferença dessa frase aqui? Are you studying now? Para a frase do you study. Quando eu pergunto do you study, eu quero saber se você faz isso na sua rotina, se geralmente você estuda. Já quando eu pergunto are you studying now, eu quero saber se você está fazendo isso nesse momento, agora, enquanto a gente está falando, ok? Plural dos substantivos. Bom, plural tem muitas regrinhas. Vamos relembrá-las.
No geral, a gente só acrescenta o S ao fim do substantivo. Então, se eu digo one ball, two balls. Or one dog, two dogs. Já quando a gente está falando de substantivos que terminam em S, SS, Z, SH, CH ou X, a gente não vai só acrescentar o S, porque senão a pronúncia ficaria muito difícil. Nesses casos, a gente vai acrescentar o ES. ES. Então, one bus, two buses. Substantivos terminados em consoante mais Y, a gente vai retirar o Y e acrescentar IES. Então, aqui, ó, city, one city, uma cidade, a gente então tirou o Y e acrescentou IES, cities. Mas prestem atenção, não são todos os substantivos que terminam em Y que a gente usa essa regra, apenas os que são consoante com Y. Quando a gente tem vogal mais Y, como exemplo, ashtray, cinzeiro. Então aqui, ó, tem Y, mas é precedido de vogal. Então a gente vai só acrescentar o S, ashtrays, no plural. Tem palavras que ainda assim não seguem regra nenhuma. Elas têm um plural completamente diferente. E aí a gente chama esse plural de plural irregular. Como, por exemplo, a gente tem tomato. Não são todas as palavras terminadas em O que ganham um acréscimo do ES, mas em algumas isso acontece. Como exemplo, tomato e potato. No plural delas, a gente vai acrescentar ES. Vira tomatoes e potatoes. Já o thief, ele termina em F, mas também não são todas as palavras que terminam em F que ganham um acréscimo do VES. Então aqui, ó, thief vira thieves. One thief, um ladrão, two thieves, dois ladrões. Também tem um grupo de palavras que não ocorre alteração alguma, como exemplo sheep, ovelha. One sheep, uma ovelha, two sheep, duas ovelhas. Outra palavra que também é assim é fish, peixe. One fish, two fish. No difference, não tem diferença. E também tem o foot. One foot, two feet. A gente muda, as duas vogais viram dois S. Mas que segue essa mesma regra, só o tooth, dente. Tooth. One tooth, two teeth. Tem também man, que a gente muda a vogal aqui. O A vira E. Man. E o woman, que vira women, com E também. Vamos relembrar o comparative, forma comparativa. Bom, quando eu estou comparando, faz sentido que eu esteja comparando uma coisa, um objeto com outra, ou uma pessoa com outra pessoa. Posso até comparar com mais, mas eu nunca estou usando o comparativo para dizer que uma pessoa tem mais daquela qualidade do que todas as outras. Existem 3 formas do comparativo. O comparativo de superioridade, quando uma pessoa tem mais qualidade do que as outras. Bom, e com os adjetivos de superioridade, a gente tem 2 maneiras de usá-los. Para adjetivos curtos, a gente usa o adjetivo, acrescenta o ER e usa o than. Então, se eu quero dizer que Maria é mais alta que João, o adjetivo para alta é tall, e é uma palavra curta. Então, por isso, quando eu quero dizer que é mais alto, é só usar taller. E aí, no exemplo, fica Maria is taller than João. Aqui, ó, o R e o than. Com adjetivos longos, a gente não precisa acrescentar o R. A gente usa a palavra more. More, adjetivo, e o than. Então, quando eu quero dizer que Maria é mais bonita que Luísa, o adjetivo bonita, em inglês, é beautiful. Então, eu vou usar more beautiful than. Maria is more beautiful than Luísa. Ok? Quando os adjetivos são de igualdade, para dizer que 2 pessoas têm o mesmo nível daquela qualidade, a gente vai usar o as, o adjetivo, e o as. Então, aqui no exemplo da altura, se eu quero dizer que a Maria é tão alta quanto o João, Maria is as tall
as João. Ela é tão alta quanto, ou seja, os dois têm o mesmo nível de altura. O as pode ser usado com todos os adjetivos, sejam eles curtos ou longos. Não tem diferença. E o adjetivo de inferioridade, quando eu quero dizer que algo tem menos de uma qualidade do que o outro, a gente usa o less, adjetivo e than. Então, por exemplo, se eu quero dizer que a Maria agora é menos alta do que o João. Maria is less tall than João. O less, assim como as, ele pode ser usado com todos os adjetivos, sejam eles curtos ou longos. Superlative ou superlativo. Já agora, com o superlativo, a gente vai usar para comparar uma coisa diante de todas as outras. Quando algo se destaca num grupo, ele é o melhor, ele tem mais daquela qualidade do que todo mundo. Também existem duas regras para o superlativo. Com adjetivos curtos, a gente usa the, o adjetivo e o est. Então, se eu quero dizer que Maria é a mais alta do grupo. Maria is the tallest in the group. Aqui, ó. The tallest, ela é a mais alta, ou seja, ela é mais alta que todo mundo. Já com os adjetivos longos, a gente não precisa acrescentar est, a gente usa the most e o adjetivo. Então, por exemplo, beautiful. Maria is the most beautiful girl. Maria é a menina mais bonita. Então, aqui eu só preciso usar the most e o adjetivo beautiful. Só que, relembrando que tanto com o comparativo quanto com o superlativo, nós temos adjetivos irregulares também. Assim como em português, a gente não diz mais bom, a gente diz melhor. Similar em inglês, a gente não diz gooder, a gente diz better. Então, relembrem que existem adjetivos irregulares. No superlativo também, você não diz mais, melhor ou coisas desse tipo. Então, a gente não pode levar isso para o inglês. E é por isso que, por exemplo, good vira best, ok? Vamos aos quantifiers, ou os quantificadores. Antes de definir os quantifiers, eu quero relembrar o conceito de contáveis e incontáveis com vocês. Bom, o que é contável? É algo que a gente pode realmente contar, é algo que a gente conta a unidade. Então, eu posso dizer uma caneta, 2 canetas. Eu não preciso de nada para me auxiliar a contá-las. Agora, por exemplo, dinheiro. Eu não posso falar 1 dinheiro, 2 dinheiros. Eu preciso de uma unidade. Eu posso falar $1, $2, R$1, R$2. Mas a palavra dinheiro em si, ela não é contável. E é isso que define um incontável. Então, se você precisa de uma unidade de medida para te ajudar a contar aquilo, então é porque aquele substantivo é incontável. E aí, quando eu vou dizer um pouco ou muito, essas palavras vão variar em inglês. A gente usa algumas específicas para contáveis e outras para incontáveis. Começando com o many. Many, ele é usado com substantivos contáveis e ele significa muitos, ou se ele vier na pergunta com how many, significa quantos. Então, se eu disser que eu tenho muitas canetas, I have many pens, eu tenho muitas canetas. O a lot of também tem significado de muita quantidade. Então, eu também posso dizer I have a lot of pens, eu tenho muitas canetas. O few é quando a gente tem pouca quantidade, mas o a few também. E qual é a diferença entre eles? Quando eu uso a few, é porque eu quero dizer que a quantidade é tão pouca que ela é insuficiente. O a few tem sentido negativo. É quando algo é ruim, é tão pouco que é ruim. Já com os incontáveis, a gente vai usar o much, também para dizer que eu tenho muito de algo. Por exemplo, eu bebo muita água, I drink much water. O a lot of também, ele significa em grande quantidade. I drink a lot of water, eu bebo muita água. O little e o a little são bem similares ao few e o a few. Você usa quando você tem pouco de alguma coisa. E o a little,
quando você tem pouco, mas num sentido negativo, de algo que é ruim. É tão pouco que é ruim. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da nossa revisão. Não deixem de curtir o vídeo e compartilhar com aquele seu amigo que estuda com você. Até a próxima!